Amém, irmãos. Hoje eu quero pensar com vocês sobre um encontro comovente, um encontro extraordinário entre Jesus e uma mulher estigmatizada pela vida, pelo sofrimento, e depois desse encontro sua vida foi radicalmente transformada. Eu não sei você, mas permitam-me abrir o meu coração para os irmãos nessa noite. Eu, sinceramente, quando leio a palavra de Deus nas minhas devocionais, nos estudos que faço para preparar as exposições, eu tenho que entender que eu estou 2000 anos de distância de todos os acontecimentos registrados na palavra de Deus. Então nós temos acesso àquilo que foi escrito. Mas eu fico imaginando, e não sei se você já pensou nisso, como teria sido se nós tivéssemos tido a oportunidade de ouvir Jesus falando conosco, de ter olhado naqueles olhos, de ter ouvido aquela doce voz apresentando para nós todos os ensinamentos concernentes ao reino de Deus. Eu fico pensando como deve ter sido para os personagens que compõem as narrativas ter encontrado com Jesus, ter verdadeiramente estado perto dele, como tantos estiveram. Irmãos, isso de vez em quando toma conta do meu coração. E eu fico pensando como eu reagiria naquela circunstância, não é? Irmãos, nós estamos aqui diante de um desses momentos, quando essa mulher terá essa oportunidade. Eu queria apenas apresentar para vocês, a exposição é muito grande, então ao longo de toda a exposição, nós vamos então ler os versículos que compõem essa narrativa. Mas eu queria deixar com vocês o versículo 29, que nos diz assim: vinde, é a mulher samaritana falando, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Para que nós possamos entender toda a dramaticidade desse encontro, tudo que envolve esse encontro, nós precisamos compreender o pano de fundo histórico do que está acontecendo aqui e do porquê de alguns versículos dentro deste capítulo terem sido registrados por João, porque os irmãos perceberão, depois de apresentado o contexto, que realmente eles fazem muito sentido. Irmãos, nós estamos falando aqui de séculos de um relacionamento conturbado, de um ódio crescente no coração do povo judeu para com os samaritanos. Nós não estamos falando de uma rivalidadezinha qualquer. Nós estamos falando de uma animosidade que atravessou gerações, que atravessaram os séculos. E isso tem toda uma explicação se nós voltarmos os olhos para o Antigo Testamento. No ano 722 a.C., o rei da Assíria levou a maioria, quase que a totalidade dos habitantes do reino do norte para a Assíria, naquilo que nós conhecemos como cativeiro assírio. Ele então tomou assírios e os colocou para morarem nas regiões que compunham o reino do norte, principalmente na capital, Samaria. Acontece que, como esses assírios não conheciam a lei de Deus, e eles levaram toda a sua idolatria para o reino do norte, Deus permitiu que alguns leões invadissem a terra
e matassem alguns deles. Eles então perceberam o seguinte: isso está acontecendo porque nós não conhecemos a lei do Deus da terra. Precisamos tomar conhecimento dessa lei, desse Deus, para que possamos servi-lo. Então eles pedem ao rei da Síria que lhes enviassem sacerdotes para que estes pudessem ensinar a lei de Deus ao povo. E assim foi feito. Esses sacerdotes foram para o reino do norte, e ali eles começaram a ensinar a lei de Deus aos assírios, que não se converteram. Pelo contrário, eles continuaram servindo os seus deuses, e ao mesmo tempo estavam procurando servir o Deus da terra. Como ainda havia habitantes do reino do norte que não foram levados para o cativeiro, houve uma miscigenação entre eles. É aí que surgem os samaritanos. Dessa miscigenação, dessa mistura de raças, é que surgem os samaritanos. Pois bem, como se não bastasse essa miscigenação, há outros elementos que contribuíram para que essa animosidade ganhasse corpo. Por exemplo, no ano 166 a.C., durante a revolta dos Macabeus, que é um episódio histórico, não é? Muitos samaritanos ficaram do lado do exército seleucida, para que com isso pudessem expulsar os judeus que haviam retornado do cativeiro babilônico. Então eles ficaram do lado do exército seleucida contra os judeus. E, além de tudo isso, ainda construíram um templo no Monte Gerizim. Por isso que a mulher vai dizer para Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar, não é? Porque havia um templo construído pelos samaritanos também no Monte Gerizim, usado para adoração. Então vocês percebem que havia muitos elementos que contribuíram para que essa desigualdade, para que esse relacionamento conturbado fosse crescendo, e na época de Jesus, os samaritanos eram extremamente odiados pelos judeus. Irmãos, era um ódio terrível. Para vocês terem uma ideia, os fariseus, quando eles oravam a Deus e faziam menção do dia da ressurreição, sabe o que é que eles pediam a Deus nas suas orações? Para que os samaritanos não fossem revividos na ressurreição. Eles pediam a Deus para que Deus não os ressuscitasse. Para um judeu, até o pó de Samaria era maldito. Os samaritanos, irmãos, eram tão odiados que os judeus usavam o termo samaritano para depreciar alguém, para diminuir, para humilhar alguém. Jesus, por exemplo, foi chamado de samaritano pelos fariseus. Veja comigo João capítulo 8, versículo 48, por favor. Veja só: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Então vocês entendem que o que Jesus fez aqui foi algo totalmente contrário ao que um judeu faria. Um judeu nunca entraria em Samaria como Jesus entrou. Então o que é que o judeu fazia? Preste atenção. A Galileia, ela ficava no norte. A Judéia ficava ao sul. Entre essas duas regiões ficava Samaria. Então o que é que um judeu fazia? Para não entrar dentro de Samaria, ele cortava a volta pela região de Decápolis, que era uma região constituída de 10 cidades gentílicas. Então o judeu não se importava em entrar num território pagão e demorar alguns dias para ir da Judéia para a Galileia ou vice-versa.
Ele não se importava, contanto que ele não entrasse em Samaria. Porque Samaria para eles era um território maldito. Mas Jesus não tem essas convenções humanas. Jesus estava debaixo da direção de Deus. Ele obedecia todo o cronograma de Deus. Aí você vai entender, você vai compreender, depois de apresentar para os irmãos todo esse pano de fundo histórico, nós vamos começar agora a entender o texto. Versículos 1 a 4 nos diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Olha só, ele estava na Judeia, sul. Ele iria para a Galileia, norte. O que é que um judeu faria? Entraria por Decápolis. Mas veja só o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Esse é o nosso Jesus, é o nosso mestre. Ele não tem essas barreiras. Ele deixa isso de lado, porque ele estava debaixo da direção de Deus. E havia alguém lá em Samaria que precisava dele, não é? E aí você pode acompanhar comigo. Versículos 5 a 7. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Agora preste atenção em alguns detalhes desse texto. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O que era a hora sexta? Por volta de meio-dia. O sol bem quente naquele momento, era o maior calor do dia. Nós estamos falando de uma região muito quente. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Gravem isso, isso é muito importante, porque as mulheres não iam retirar água na hora sexta. Elas iam logo pela manhã ou no final da tarde. Por quê? Por conta das temperaturas mais amenas. O fato dessa mulher tirar água à hora sexta nos diz muita coisa. Isso vai ser muito importante para a compreensão do texto. Disse-lhe Jesus, fazendo aquilo que só Jesus sabia fazer, iniciar conversas. Dá-me de beber. Aqui, irmãos, nós temos que observar o nosso Jesus quebrando uma série de paradigmas. Uma série de paradigmas, não é? Um judeu, ainda mais um rabi, preste atenção, jamais conversaria com uma mulher em público. Nós estamos falando aqui de um grupo bem menosprezado naqueles tempos. As mulheres eram menosprezadas, quanto mais uma mulher samaritana, não é? Então, quando Jesus vai para Samaria, ele já quebra alguns tabus. Ele se assenta num poço e inicia uma conversa com uma mulher em Samaria. Ele começa a passar por cima de toda essa rivalidade, porque Deus olha o ser humano de uma forma diferente daquela que o próprio ser humano olha para outro ser humano. Hoje eu achei interessantíssimo uma palavra que o irmão Kleber disse para mim lá na saída. Ele disse que havia falado para a sua classe na escola bíblica dominical que Jesus é o óculos de Deus e que Deus nos olha através de Jesus. É assim que Deus olha o ser humano, através de Jesus. Porque Deus ama o ser humano. Deus ama o homem. E Jesus estava ali para mostrar esse amor. E para isso, ele vai quebrando esses protocolos. Ele vai falar com uma mulher samaritana. E isso é algo tão importante de se frisar, que até mesmo a mulher vai achar isso estranho. A mulher vai ficar perplexa com isso, porque ela olha para Jesus.
A forma de um judeu se vestir o denunciava. Ela olha para Jesus, percebe que ele é um judeu, ele é um homem, ali em Samaria. Isso começou a produzir alguns tipos de questionamentos na mente dela. Ela vai achar isso estranho. E é por isso que ela vai dizer, veja só, aqui no versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Fica imaginando ela olhando assim para Jesus, desconfiada, não acreditando naquilo que estava acontecendo, porque aquilo não era comum. E ela vai dizer, como sendo tu judeu, veja só, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. É mais ou menos se a mulher tivesse dito assim, escute, você está de brincadeira comigo? Eu não estou entendendo, você é um judeu, aqui em Samaria, e ainda pedindo de beber a mim? Por quê, irmãos? Eu falei para vocês alguns minutos antes, que para um judeu até o pó de Samaria era maldito, e era inimaginável que um judeu bebesse em um copo onde um samaritano tivesse bebido. Isso era algo impensado para um judeu. Então a mulher está aqui agora com um parafuso, né? Está com a mente realmente sem entender o que está acontecendo. Ela está dizendo, como assim? Você é um judeu, está aqui em Samaria me pedindo de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Mas Jesus está conduzindo aquela mulher. Ele quer levar aquela mulher a compreender algo que ela ainda não havia compreendido. E ele vai dizer para ela no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você soubesse quem é aquele que está te pedindo de beber, é você que lhe pediria água, não seria eu. Mas a mulher ainda está muito presa a essas questões políticas, religiosas, não é? E ela não está compreendendo, olhou para Jesus, não viu nenhum recipiente perto de Jesus, ela ainda está no campo do natural, e ela vai dar prosseguimento à conversa e vai dizer, a partir do versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E aí Jesus, ele dá continuidade à conversa. Ela está adentrando dentro desse sentimento que Jesus quer colocar dentro do coração dela. Ela está mordendo a isca. Jesus está conduzindo aquela mulher dentro dos seus propósitos. E ele vai dizer para ela, 13 e 14, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água que você veio tirar agora, a hora sexta, tornará a ter sede. É um ciclo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus agora consegue despertar a atenção da mulher. A mulher agora se interessa. Ela gostou da conversa. Ela achou aquela conversa interessante. Olha só que interessante isso, irmãos, não é? Ela então vai perguntar para Jesus, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, então, me dê dessa água. Eu fico imaginando ela pensando, processando a quantidade de vezes. Não sabemos a distância da casa dela para o poço. E não era algo fácil. A tarefa de tirar água era uma tarefa exclusivamente feminina. Então não era fácil para ela sair de sua casa, ir até o poço, encher aquele jarro de água, voltar com aquele jarro pesado para casa, e ela fazia isso
várias vezes na semana. Eu fico imaginando todo o trabalho que isso produzia. E ela agora está interessada. De repente ela quer facilitar o próprio trabalho. E ela vai dizer: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí você vai entender porque lá no versículo 4, a palavra de Deus diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Porque agora Jesus vai mostrar para aquela mulher que tipo de água é essa que ele está oferecendo, não é? E aí Jesus, irmãos, isso aqui é muito interessante. A mulher está falante, argumentando com Jesus, conversando com Jesus, apresentando suas ponderações. Ela está muito falante. Agora preste atenção que algo vai acontecer aqui. Veja comigo, Jesus agora vai tocar na ferida da mulher. Versículos 16 a 19. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Já que a mulher manifestou interesse em entender essa questão envolvendo essa água aqui, se ela bebesse, tiraria dela a sede. É claro que ela ainda não compreende o âmago disso, ela ainda não compreende a essência disso. Mas Jesus percebe que ela mordeu a isca e ele quer lhe apresentar que tipo de água é essa que ele está falando. Ele pede para que ela chame o marido, mas isso foi proposital. Era uma ferida aberta na vida daquela mulher. Aí você entende por que ela foi buscar água à hora sexta, ao meio-dia, no maior calor do dia, e não como as demais mulheres, porque ela não queria ser incomodada. Era uma mulher marcada pelo sofrimento, estigmatizada por um histórico de fracassos. Uma mulher que experimentara fracasso sobre fracasso. E até mesmo entre elas, entre os samaritanos, havia códigos morais. Então ela escolhera justamente a hora sexta para não ser incomodada. E é justamente nesse momento que Jesus aparece. Então ele toca na ferida, tudo proposital, tudo dentro do plano do Senhor. Chama teu marido e vem cá. Agora observe a resposta dela. Ela vai ser enfática e objetiva. Ela vai dizer, versículo 17, não tenho marido. Ponto final. Em outras palavras, ela disse o seguinte: não quero falar sobre isso. Não quero tocar nesse assunto. Isso é uma questão minha. São as minhas marcas. É o meu estigma. Não quero falar sobre isso. Mas Jesus amava muito aquela mulher. E ele vai dar prosseguimento e vai dizer: disseste bem. Disseste bem. Não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. Olha o estigma, olha o sofrimento, olha o fracasso, olha o porquê de buscar água à hora sexta. Tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Nesse momento, as portas do coração daquela mulher se abrem. E ela responde: Senhor, vejo que és profeta. Jesus descobriu questões que ninguém de fora, a não ser as pessoas mais próximas, sabiam. Vejo que és profeta. Só que ao invés de dar vazão a esse sentimento que com certeza brotou no coração dela, não é? Ela vai fazer uma pergunta de cunho religioso para Jesus. É interessante que o Warren Wiersbe, o comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele diz uma coisa muito, muito interessante. É muito mais confortável discutir religião do que encarar os próprios pecados. Veja só o que ela vai perguntar para Jesus. Já que tu és um profeta, e eu tenho algumas dúvidas no meu coração, e uma delas é esta: onde é que nós devemos adorar? Versículo 20, ela pergunta: nossos pais adoraram nesse monte. Já que tu és profeta, me responda, porque esse é um problema que não se resolve. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Talvez ela tenha tentado mudar de assunto, mas Jesus não permite. Ele continua com ela sob controle. E ele vai dizer para ela aqueles versículos que eu e você conhecemos muito bem. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me,
A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Isso não é importante. Essas questões não são importantes. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é fato. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, eles não ficarão circunscritos a templos, porque a verdadeira adoração não vem disso, vem do coração, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, versículo 24, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, Jesus quis dizer o seguinte: mulher, você está preocupada com isso? A verdadeira adoração não depende de lugares. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e é isso que você pode se tornar. A conversa vai caminhando dentro do propósito divino, e a mulher agora começa a mostrar toda a sede de sua alma. E ela vai dizer, versículos 25 e 26, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Os samaritanos também acreditavam na vinda do Messias. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou. O evangelho de João é o evangelho do eu sou. Vocês se lembram lá em Êxodo, quando Moisés pergunta para o Senhor, eu vou lá no Egito, ok, mas se eu for lá e me perguntarem quem é o Deus que te enviou, o que é que eu vou responder? Quem és tu? E o Senhor então diz para Moisés, não é? Eu sou o que sou. Vá lá e diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aí você vai para o evangelho de João e você vai ver Jesus sempre dizendo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora a mulher está dizendo, quando o Messias vier, e Jesus está dizendo, eu sou. Eu que falo contigo. Nesse momento, quem é que chega? Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quem é que chega? Jesus estava sozinho com a mulher. Os discípulos não estavam presentes. Quem é que chega agora? Os discípulos. Ainda cheios daquele preconceito judaico. Quando viram Jesus conversar com aquela mulher, com certeza eles se encheram de dúvidas e questionamentos. Está aqui no versículo 27. Veja só. E nisto vieram os seus discípulos. E maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Irmãos, chegamos então aos versículos 28 e 29. Aquela que fora buscar água à hora sexta, que achou estranho o fato de Jesus estar conversando com ela naquele momento, aquela que ainda não entendia a proposta de Jesus, a conversa com Jesus, agora cheia daquela água da qual Jesus havia lhe dito, o que é que ela faz? Acompanhe comigo, isso é maravilhoso. E existe uma grande verdade aqui, versículos 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela tinha ido buscar água para abastecer sua casa. Mas o que ela ouviu de Jesus foi tão impactante, mudou o seu coração, que isso poderia ficar para depois. Ela deixa o seu cântaro, vai à cidade e diz àqueles homens, vinde. Veja só, essa mulher evangelizando a cidade. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nos versículos 31 a 38, Jesus então vai conversar com os seus discípulos que vão se aproximar dele,
vão oferecer-lhe comida, e ele vai dizer: uma comida tenho para comer que vós não conheceis, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele vai então mostrar que os campos estão brancos para a ceifa, e nisto chegam quem? Os samaritanos, que foram evangelizados por aquela mulher cheia de fracassos, que havia ouvido o evangelho do próprio Jesus e havia se convertido. Versículos 39 em diante, encerrando o texto, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto extraordinário. E esse texto me ensina algumas coisas muito importantes. Eu quero extrair daqui algumas aplicações para a nossa vida. Algumas coisas para refletirmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E a primeira delas é essa, irmãos: não permitamos que Satanás coloque barreiras entre nós. Não permitamos que Satanás coloque barreiras entre nós. Somos todos irmãos, comprados pelo mesmo sangue, moraremos no mesmo céu, e somos todos amados por Deus. Mas Satanás trabalha para colocar barreiras no nosso coração e para nos impedir de amar, principalmente, escute, igreja, principalmente aquelas pessoas muitas vezes difíceis de serem amadas. Porque elas existem, sim ou não? Existem pessoas das quais nós queremos distância. Existem pessoas com as quais não queremos nos relacionar. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou muita coisa no meu coração. Ela não está aqui, mas a frase dizia assim: as pessoas que menos merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. Sabe por quê, irmãos? Amar aqueles que se encaixam dentro dos nossos requisitos é fácil. É fácil você amar aquelas pessoas que concordam com você em tudo, aquelas pessoas que sempre te agradam, aquelas pessoas nas quais você confia. É fácil amar essas pessoas. Mas o que é que a palavra de Deus nos convida? A amar aqueles que são improváveis, aqueles que são mais difíceis de serem amados. É aí que entra o que Jesus nos ensina. Porque enquanto o judeu cortava a volta pela região de Decápolis, Jesus entra em Samaria. E às vezes nós temos que reconhecer uma coisa, e eu quero que vocês prestem atenção. É ou não é mais fácil para nós, muitas vezes, irmos para o Decápolis em relação a algumas pessoas? Cortar voltas, fazer de conta que não as vimos, fugirmos de um encontro. Certa vez um pastor estava no seu gabinete, já preparando-se para subir ao púlpito e iniciar o culto, quando seu filho chegou no gabinete e disse assim para o pai: pai, eu fiquei sabendo que há um grupo de pessoas na igreja falando mal do Senhor. E o pastor disse assim: meu filho, deve ser engano, não se preocupe com isso, deve ser engano. Passou aquele tempo, o pai foi para o púlpito, a vida continuou. Quando foi um outro dia, na mesma situação, o pai estava no gabinete, quando o filho novamente entrou e disse: pai, agora ninguém me contou, eu ouvi pessoas falando mal do Senhor pelos corredores da igreja. Aquele pastor calmamente olhou para o filho e disse assim: meu filho, deixa isso para lá, alguém tem que amar.
alguém precisa amar. Há uma frase de Martin Luther King, né? Lembre-se disso, versículo 4, não tira o versículo 4 de sua cabeça. Era-lhe necessário passar por Samaria. Martin Luther King disse uma coisa muito interessante, ele disse assim: eu decidi ficar com o amor, o ódio é um fardo pesado demais para carregar. Eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo pesado demais para carregar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e eu me incluo nessa pergunta. Existem Samarias no nosso coração? Há alguma Samaria no seu coração? Você tem cortado volta por Decápolis ultimamente? Eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite, e a palavra de Deus me autoriza a dizê-la. Se há Samarias no seu coração, entre nelas, como Jesus entrou. Ore pelas pessoas que você considera como Samarias. Sabe por quê, queridos irmãos? Não se assustem com o que eu vou dizer, mas somos todos samaritanos. Todos nós temos as nossas questões. Todos nós temos os nossos poréns. Mas Deus nos ama. E um dia Jesus veio a essa Samaria aqui. Ele entrou nesta Samaria aqui e mudou minha vida. Então, se existe alguma Samaria no seu coração, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, entre nela. Coloque essa vida diante de Deus em oração. E peça a Deus para te capacitar a amar essa Samaria. Com todo o seu coração. Porque Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Não há pecador que não possa ser transformado pela graça de Deus. Não há. Eu gosto muito de Romanos capítulo 5, versículo 20. Que nos diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecador que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Não há. A grande questão é que nós estereotipamos muito as pessoas, e nós temos a ousadia de dizer, de vez em quando, não é? Pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta. Nós, de vez em quando, falamos isso. Aquele ali é um caso perdido. Não, aquele lá só Jesus. É só Jesus mesmo, ora. Pois eu garanto para você. Há uma frase, nesse momento me fugiu o autor, me perdoe, mas a frase diz assim: o homem nunca mais será o mesmo depois que Deus colocar a mão nele. Nunca mais. Então pregue o evangelho. E quanto mais difícil, quanto mais complexo, quanto mais problemático for aquele que está diante de você, Deus pode mudar essa vida. Nós estamos falando de quem aqui, irmãos? De uma mulher samaritana, cuja vida era uma coleção de fracassos. Mas eu quero que vocês aprendam algo muito importante. O nosso Senhor, Ele é poderoso para mudar os artigos da vida. Essa mulher era uma mulher samaritana. Depois, ela se tornou a mulher samaritana. Antes de Jesus, eu era mais um dentre os bilhões e bilhões e milhões de pecadores que iam para o inferno. Mas depois de Jesus, o meu artigo mudou. E hoje eu sou o Filho de Deus, chamado
Alexandro Oliveira. Meu destino foi mudado. Eu não sou mais um morador do inferno, eu sou um morador do céu. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele muda os artigos da vida. Ele pode mudar a sua vida. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que precisa passar por uma transformação, mas eu garanto para você, Jesus muda todo aquele que o recebe pela fé. Porque não há pecador que não possa ser transformado pela graça de Deus. Thomas Brooks disse o seguinte: a graça transforma leões em cordeiros, lobos em ovelhas, monstros em homens e homens em anjos. A graça de Deus, ela pode mudar toda e qualquer história, inclusive a sua que está agora acompanhando essa transmissão. Não há pecador que a graça de Deus não possa transformar. Eu era um improvável. Há 35 anos atrás, a graça de Deus me encontrou. Eu continuo sendo um miserável, um grão de areia, mas os meus artigos mudaram. Deus pode mudar a sua vida. Mas eu aprendo aqui algo muito sério. Preste atenção nisso, irmãos. Mais uma lição para nós nesse texto. Se queremos, de fato, ajudar as pessoas, precisamos tocar em feridas. O que Jesus faz com aquela mulher? Chama seu marido e vem cá. O que ele fez com ela? Tocou onde? Na ferida. Tanto é que ela foi objetiva na resposta: não tenho marido. Fim de papo. Não quero falar sobre isso. Não é isso que está nas entrelinhas? Não quero falar sobre isso. Não tenho marido. Não quero tocar nesse assunto. Jesus tocou na ferida. Sabe, nós estamos vivendo numa época de discursos politicamente corretos. Muitas pessoas não querem falar a verdade, muitas pessoas não querem tocar nas feridas, por medo de perderem amizades, por medo de perderem likes nas redes sociais. Estamos vendo muitos que poderiam estar pregando a verdade, pregando sermões, acariciando os egos, porque não se pode tocar nas feridas. Mas essa é a única maneira de se ajudar efetivamente alguém, é fazer com que essa pessoa entenda que os problemas estão lá, nas feridas que não cicatrizam. Você quer ajudar alguém? Você conhece alguém que precisa passar por uma transformação? Então, em nome de Jesus Cristo, toque nas feridas. Pare de ser bonzinho. Pare de concordar com tudo. Pare de fazer isso. John Trapp diz o seguinte: as feridas de Deus são melhores do que os bálsamos de Satanás. As feridas de Deus são melhores do que os bálsamos de Satanás. E eu coloquei um provérbio nos slides, não sei se vai dar para mostrar. Ah, sim, está ali. Provérbios 27:6, veja só o que diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu gosto muito dessa versão, essa é a versão NVI. Então, às vezes, irmãos, ao dizermos para as pessoas aquilo que elas gostariam de ouvir, achamos sinceramente que estamos ajudando essas pessoas. Pelo contrário, estamos contribuindo para que essas pessoas continuem morrendo paulatinamente. Qual é o nosso papel, irmãos? Tocar em feridas. Toque nas feridas. Ajude aqueles que você ama a entenderem que Deus não quer lhes prejudicar, pelo contrário, Deus quer lhes curar. Toque nas feridas. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: preste atenção, se estamos convictos da vontade de Deus,
e temos o respaldo bíblico para tal, não nos importemos com a opinião pública. Vocês se lembram no texto que os discípulos chegaram, cheio do seu nacionalismo, dos seus preconceitos, e quando eles viram Jesus conversando com uma mulher samaritana, eles ficaram confusos, porque eles estavam ainda com os corações cheios de barreiras, fechados para os samaritanos, e eles acharam aquilo estranho, e é interessante que Jesus sempre era submetido a situações desse tipo. Leia comigo, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Aí Jesus vai dizer: olha, eu vim para aqueles que estão doentes. Quem precisam de médicos são os doentes, não são aqueles que estão curados. Jesus não se importava com o que as pessoas pensavam a respeito dele, porque ele estava totalmente obedecendo ao cronograma de Deus. Veja outro texto comigo, Mateus capítulo 15, versículos 1 e 2. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Aí Jesus vai dizer para eles, né? E por que vocês transgridem os mandamentos de Deus, criando leis como essa do Corbã que vocês criaram? Ensinando que aquilo que os filhos poderiam utilizar para abençoar, para cuidar dos pais, é oferta ao Senhor. Jesus não se importava com as opiniões públicas, com as opiniões dos outros. Ele fazia aquilo que tinha que ser feito. E se nós estamos convictos de que temos o respaldo bíblico e a aprovação de Deus naquilo que estamos fazendo, não vamos nos importar com o que pensam a nosso respeito, irmãos. Eu me lembro que, há um tempo atrás, nós estávamos lá na minha antiga igreja, na PIB em Pará de Minas, num culto de domingo à noite, igreja lotada, e estávamos no momento do louvor. Nisso, entrou um jovem, minha esposa vai se lembrar disso, entrou um jovem, e ele então, lá atrás, começou a colocar a mão para cima, e começou a balançar para lá e para cá, colocando a mão para cima, e quando o primeiro cântico terminou, ele gritou lá de trás: eu quero cantar uma música. O dirigente, naquela noite, escalado, o irmão que estava ministrando louvor, muito sabiamente disse: ok, você é nosso convidado, pode cantar conosco. Ele disse: não, mas eu quero cantar aí na frente. E ele disse: não, nós convidamos você a cantar conosco. E a igreja então começou a entoar o segundo cântico, mas ele não se deu por vencido. E ele então começou a dizer: eu quero cantar lá na frente. Todo lugar que eu vou, eu canto lá na frente, eu quero cantar lá na frente. Aí chegou um diácono perto dele e disse: não, aqui não é assim. Nós temos uma liturgia. O quê? Nós temos uma liturgia, nós obedecemos uma ordem de culto. Não é dessa forma que acontece. Ele disse: não, mas eu não quero saber, eu quero cantar lá na frente. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Nisso, a minha esposa, com a sabedoria que lhe é peculiar, não é? Ela chegou perto do jovem e disse assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero cantar lá na frente. Na frente você não pode cantar. Aí o jovem olhou para minha esposa, pastor Petrônio, irmãos, e disse assim: ah, entendi. Vocês aqui não dão liberdade para o Espírito Santo. E a minha esposa disse: claro que damos. Você não está vendo ele agir na congregação que está louvando a Deus? Claro que damos liberdade. Não, vocês aqui são cheios de doutrina. Vocês aqui são cheios de doutrina. E saiu nervoso, batendo o pé, rindo e zombando da igreja. Quer saber uma coisa? Que zombem. Porque quando a Bíblia fala que tudo o que formos fazer precisa ser feito com decência e ordem, nós precisamos levar isso a sério. As pessoas vão falar mal de nós. As pessoas vão tentar nos ridicularizar, mas irmãos, temos a aprovação de Deus, estamos de acordo com a palavra de Deus, que falem de nós. Se você tem convicção de que aquilo que você está fazendo tem a aprovação de Deus, não fique preocupado com aquilo que irão falar a seu respeito.
Porque o que importa é fazermos a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Então aqui eu deixo mais essa lição para os irmãos, não é? Se estamos convictos da vontade de Deus e temos o respaldo bíblico para tal, não nos importemos com a opinião pública. Caminhando para o final, eu também aprendo que os interesses do reino precisam estar acima de todos os demais interesses. Se assim não for, nossa instrumentalidade ficará comprometida. Quando a mulher percebeu quem era Jesus, e ela pôde compreender a dimensão daquilo que ela ouviu, ela olhou para aquele cântaro d'água e percebeu que aquilo poderia ficar para depois. O importante agora é ir à cidade e dizer para os moradores da cidade que eu encontrei o Messias. Ela colocou os interesses do reino em primeiro lugar. Amados irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos colocando os nossos cântaros como mais importante, acima dos interesses do reino de Deus. Quantas vezes os nossos cântaros são mais importantes? Quantas vezes as nossas opiniões são mais importantes? Quantas vezes aquilo que nos traz conforto é mais importante? Certa vez John Wesley, o grande avivalista inglês John Wesley, estava caminhando e chegou uma pessoa correndo, esbravejando: John Wesley, espere! Ele então parou, a pessoa chegou diante dele e disse assim: John Wesley, sua casa está pegando fogo, sua casa está pegando fogo. E John Wesley então respondeu para aquela pessoa: casa? Que casa? Eu não tenho casa. A que eu tinha era de Deus. E se ele deixou queimar, é uma coisa a menos para me preocupar. John Wesley disse isso. Se ele deixou a casa dele queimar, é uma coisa a menos para eu me preocupar. Irmãos amados, Mateus 6,33 precisa estar presente no nosso coração em todos os momentos. Mas buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, aquilo que concerne ao reino de Deus, os interesses do reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se você tem se apegado aos seus cântaros, se existem coisas mais importantes para você do que o reino de Deus. Deixe os seus cântaros, valorize o reino de Deus, coloque os interesses do reino acima dos seus. É isso que Deus espera de nós e merece de nós. E por último, não há trabalho feito debaixo da direção de Deus que não produza frutos. Aquela mulher foi à cidade, guiada pelo Espírito de Deus, pregou a palavra de Deus com exatidão, com responsabilidade. Os samaritanos agora foram ter com Jesus e disseram: não é mais pelo dito da mulher, nós agora cremos que tu és aquele que havia de vir ao mundo. Se nós entendermos, irmãos, a seriedade que envolve o trabalho de Deus, nós vamos colher os frutos. Nós teremos frutos para colher. Eu quero deixar aqui com os irmãos essas aplicações. E quero fazer uma pergunta nessa noite. Encerro a minha exposição. Eu não sei como é que está a sua vida, meu amigo, minha amiga, você que está em casa. Eu não sei como é que está a sua vida. De repente sua vida está como daquela mulher samaritana, colecionando fracassos atrás de fracassos. Sua vida está cheia de estigmas. Sua vida tem perdido sentido. Você não quer contato com ninguém, você quer se isolar. Você quer ficar sozinho, sozinha. E de repente o Espírito de Deus trouxe você aqui essa noite, para que você possa refletir sobre a sua situação espiritual em relação a Deus. Eu quero dizer para você, com toda a certeza do meu coração, esse Jesus que mudou a vida dessa mulher, pode mudar a sua vida também. Pode reescrever a sua história. Pode se revelar para você.
pode dar um sentido para a sua vida. Ele fez isso comigo há 35 anos, e aqui estão pessoas que podem contar para você as suas histórias, e você perceberá que o que aconteceu com essa mulher tem acontecido com muitas pessoas, e pode acontecer com você. Eu não sei como anda a sua vida. Você anda de lá para cá, buscando um sentido, buscando respostas. Pois eu quero te dizer que Jesus Cristo está conosco nesta noite, e Ele pode salvar você. Ele pode mudar a sua vida como Ele mudou dessa mulher. Por isso eu quero perguntar para você. Você que está aqui nos visitando e gostaria de experimentar algo diferente na sua vida. Você que está sempre no mesmo poço. Às vezes você está no fundo do poço. Você que está sempre no mesmo lugar, vivendo uma rotina. Você não experimenta nada novo. Todo dia a mesma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E você está sempre lá no poço da frustração, no poço da depressão, no poço da tristeza, no poço dos questionamentos, no poço das interrogações, no poço dos porquês. E é sempre a mesma coisa, entra dia, entra semana, sai semana, e nada é diferente na sua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, hoje pode mudar a sua vida e pode dar um sentido para ela. Talvez você veio aqui hoje como um último recurso. Talvez você que está em casa ligou essa televisão ou esse monitor de computador, não sei como, no celular, e você decidiu assistir esse culto como um último recurso, porque você não consegue sair desse poço. Eu quero dizer para você, Jesus pode tirar você daí. Ele pode matar sua sede. Ele pode mudar a sua vida. Acredite nisso. Basta que você confesse seus pecados e creia nele como seu único Salvador. Basta que aconteça com você o que aconteceu com a mulher samaritana. E você pode hoje tomar um caminho diferente na sua vida. Chega de poços, chega de cântaros, chega do mesmo todos os dias. Jesus pode mudar a sua vida. Você crê? Você crê nisso? Você quer isso? Levante sua mão, quero orar por você. Há alguém entre nós? Amém. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém entre nós? Amém, lá atrás. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém na galeria? Há mais alguém entre nós? Amém, que Deus te abençoe. Estou vendo, pode baixar sua mão. Amém, lá atrás, que Deus abençoe. Há mais alguém que gostaria de sair do poço e dizer: não aguento mais, pastor, a minha vida é a mesma coisa todos os dias. Todos os dias eu vou tirar água no poço. Eu vou tirar água no poço. Eu preciso de algo novo. Jesus pode mudar a sua história. Há mais alguém? Há mais alguém entre nós? Levante sua mão, quero orar por você. Há mais alguém que gostaria de entregar? Amém, jovem lá atrás, estou vendo, Deus abençoe. Há mais alguém? Amém. Amém. Eu queria convidar vocês a virem aqui à frente. Vocês podem vir? Para nós orarmos por vocês. Vocês que levantaram as mãos, podem vir aqui à frente. Pastor Petrônio estará orando por vocês. Podem vir, vocês que levantaram as mãos. Vocês que querem sair do poço. É claro que você não precisa vir se você não quiser. Mas se você sente esse desejo, pode vir. Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Gostaria de pedir o auxílio de alguns irmãos da igreja, se puderem vir também para nos ajudar. Pode vir aqui. Na galeria também, se alguém quiser vir, pode vir. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Há mais alguém? Eu não vou insistir, mas há mais alguém que gostaria de sair do poço?
de mudar a vida, de encontrar algo diferente, você pode vir. Amém. Amém. Pastor Petrônio, por favor, ore por essas vidas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos à disposição de vocês para aquilo que precisarem, ok? Se precisarem conversar com o pastor, estou à disposição. Essas pessoas que estão aqui estarão orando, estarão conversando com vocês daqui a pouquinho, quem sabe pegando um telefone para poder fazer uma ligação depois, estabelecer um contato, tá bom? Pastor Petrônio estará orando por vocês. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos estender nossas mãos para essas vidas como um gesto de concordância de que Deus as tem abençoado com essa decisão e nós queremos ser instrumentos de Deus na vida delas. Obrigado, Senhor, por essas vidas. O Senhor as criou e o Senhor tem um plano na vida de cada uma delas. Ó Deus, elas estão com essa decisão, entregando as suas vidas ao Senhor. Estão fazendo isso publicamente. Não estão se envergonhando do teu Filho que foi enviado para a salvação delas. E assim, ó Deus, elas podem ter a certeza de que na tua presença naquele dia, o teu Filho amado não se envergonhará delas e as apresentará como filhos, como filhas do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus de salvação. E nesta noite nós nos alegramos como igreja pelo privilégio que temos de participar da tua obra na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.